Milionário descobre segredo chocante de empregada e tudo muda em uma reviravolta impactante. Eduardo sempre foi o homem que tinha tudo. Uma mansão de tirar o fôlego à beira-mar, com janelas enormes que se abriam para um horizonte azul e infinito, onde o sol beijava as ondas. Vidros espelhados refletindo a riqueza acumulada ao longo de décadas. Mas em meio a toda aquela opulência, uma sombra o acompanhava: a solidão. Diagnosticado com uma doença terminal, seus dias se resumavam a uma contagem regressiva silenciosa. Ele costumava se perder na beleza do mar, mas agora cada onda parecia um lamento. Em um dia qualquer, enquanto se apoiava na varanda, um sorriso se destacou em meio à tristeza cinza de sua vida. Ana, a jovem empregada. Ela tinha uma luz que fazia tudo à sua volta parecer mais vibrante. Seus cabelos castanhos dançavam ao vento e seus olhos brilhavam de determinação. Ela estava sempre sonhando alto, falando sobre planos, um futuro que Eduardo já não podia imaginar. Algo na suavidade de sua presença começou a cutucar o fundo de sua alma. Havia algo mais que apenas uma empregada em Ana. Ele sentia isso. Enquanto a observava, a curiosidade tomou conta de Eduardo. Por que alguém tão cheia de vida estaria presa na rotina de uma mansão de milionário? Ele a chamava para pequenas tarefas, apenas para escutar sua voz e ver o brilho em seu rosto. Mas a cada dia ele notava que por trás do sorriso gentil dela havia um segredo. Um mistério que prometia reviravoltas. Ana nunca falava de seu passado. Ninguém sabia muito sobre ela, apenas que havia chegado à mansão há anos, com a determinação de construir uma vida longe de qualquer sombra. Eduardo, em sua solidão, começou a ficar obcecado por descobrir mais sobre a vida dela. Uma manhã, ele decidiu puxar a conversa enquanto tomavam café na cozinha. "Você nunca me falou de sua família?" ele indagou, com uma leve hesitação. Ana hesitou. Um lampejo de dor cruzou seu rosto, mas ela se recompôs rapidamente. "Tem uma história, mas é apenas isso, história antiga", ela respondeu, com um sorriso triste. Naquela mesma noite, a inquietação aumentou. Ele lembrava de um velho amigo, alguém que havia desaparecido da sua vida anos atrás. O nome vinha à sua mente como um fantasma. Pedro! Eles tinham se distanciado antes do drama que os separam. E Ana poderia ser a filha que ele nunca foi capaz de encontrar? O pensamento parecia quimérico, mas a ideia não saía da sua mente. Entretanto, Eduardo precisava agir. A cada dia que passava, seu interesse por Ana crescia e a perceber a ameaça que Ana representava. Ele movia suas peças nos bastidores, um jogo perigoso e que poderia por tudo a perder. E então, uma noite, enquanto o mar rugia lá fora, Eduardo recebeu uma mensagem anônima. "Descubra a verdade antes que seja tarde demais." Fora o conteúdo. O coração dele disparou. O que poderia desvelar aquela mensagem? Além disso, quem estava disposto a impedir que a história se revelasse? O peso da verdade começava a se tornar insuportável. Enquanto os perigos envolviam Ana e Eduardo se via em uma encruzilhada, onde cada escolha poderia mudar não apenas seu destino, mas o dela também. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeram suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto a mensagem anônima ainda ecoava na mente de Eduardo, um frio na espinha o fez agir. Ele não sabia o que encontrar, mas... Ah! Necessidade de descobrir a verdade sobre Ana o consumia. Decidiu fazer algumas perguntinhas à velha governanta da mansão, Dona Júlia, uma mulher sábia que conhecia todos os segredos da casa. Ao encontrá-la com seu cabelo grisalho arrumado em um coque bagunçado e seu olhar astuto, Eduardo sentiu que era o momento de ir em frente. Dona Júlia, você conhece a Ana bem, não conhece? O que você sabe sobre a história dela? Sua voz estava carregada de uma tensão que ele não conseguia disfarçar. Júlia hesitou, focando em um ponto distante, como se as memórias as estivessem puxando para um lugar que ela não queria visitar. Ela tem algo na vida dela. Algo que a Moldo respondeu, os olhos cheios de um misto de dor e proteção. Mas cada um tem sua história, Eduardo. Ele pressionou. Por favor, se sabe de algo importante, me diga. O silêncio se instalou, pesado. Então ela finalmente falou. Anne é uma jovem forte, mas sua vida não tem sido fácil. Acredite, isso é tudo o que você precisa saber. Frustrado, Eduardo se afastou, mas sua mente estava fervilhando. Ele precisava entender o que estava acontecendo. Voltou ao seu quarto, onde o celular ainda piscava, convidativo. A mensagem anônima o perturbava, mas embriagado pela curiosidade, decidiu investigar. Pesquisou sobre a vida de Ana. Quando as primeiras informações apareceram na tela, seu coração parou. Uma conexão foi revelada. Ana, filha de Pedro Alencar, desaparecido há anos. Era uma criança quando a mãe fugiu com ela. O sangue dele gelou. Poderia ser verdade? Com o coração acelerado, Eduardo decidiu que precisava confrontá-la. Naquela noite, chamou Ana até a varanda, onde o som das ondas era ensurdecedor. Ana, precisamos conversar! Ela se aproximou. O sorriso habitual agora não parecia tão brilhante. O que aconteceu, Eduardo? Ana, vi coisas. Coisas sobre seu passado. Fala de um homem chamado Pedro. Ele é seu pai, não é? A pergunta saiu como um sussurro, mas o peso dela ecoou entre eles. Ana palideceu. Pai, como você sabe disso? Sua voz tremia e o medo era visível em seus olhos. Você não entende! Eu não posso falar sobre isso! Antes que pudesse dizer mais, a saudade e o medo se transformaram em lágrimas. Eduardo sentiu seu coração apertar. Ana, eu só quero ajudar. A verdade pode nos libertar. Libertar? Você não sabe o que está dizendo. Ela estava quase gritando, a verdade se agigantando entre eles como um monstro. Eduardo percebeu que havia algo ainda mais profundo. Não era apenas a relação distorcida entre eles. Havia uma escuridão que o cercava. Aquela dúvida pulsava e crescia. Justo naquele instante, um estrondo vindo do celular dele interrompeu a cena. Era uma nova mensagem. Não deixe que ela saiba a verdade. Os olhos de Ana se alargaram e um arrepio percorreu a espinha de Eduardo. O que significa isso?
O destino deles girava em torno de uma verdade ainda a ser descoberta. Enquanto o tempo passava, Eduardo sentiu seu peito apertar. O que mais precisava saber? E, principalmente, quem estava por trás da mensagem? O coração dele acelerava e ele percebeu que cada resposta poderia trazer à tona consequências inimagináveis. Eduardo olhou para Ana, um turbilhão de sentimentos tomando conta dele. Precisamos descobrir quem enviou isso e por quê. Mas o que eles revelariam nesse caminho poderia mudar tudo. O que realmente sabiam um sobre o outro? E era essa a verdade que estavam prontos para enfrentar? As dúvidas pairavam no ar. O abismo à frente deles parecia insondável. Enquanto o som das ondas continuava ecoando ao fundo, Eduardo olhava profundamente nos olhos de Ana, tentando decifrar o medo estampado em seu rosto. Precisamos descobrir quem enviou isso e por quê. O ar entre eles temia com atenção, e Eduardo sentiu seu coração acelerar. Mas antes que Ana pudesse responder, um barulho estridente e interrompido rompeu o silêncio da noite. Um grito agudo, misturado com o som de algo caindo. Ambos se viraram, surpresos. O grito veio da área da cozinha, onde a velha Dona Júlia, ainda acordada em suas tarefas noturnas, agora estava numa situação alarmante. Eduardo correu na direção do som, puxando Ana junto. Ao chegarem, encontraram Dona Júlia de pé, com as mãos cobrindo o rosto e lágrimas escorrendo por suas bochechas enrugadas. Dona Júlia, o que aconteceu? Eduardo perguntou, seu tom refletindo a urgência. A mulher de repente tombou para a frente, deixando escapar um papel amassado. Eduardo rapidamente se abaixou e pegou o que parecia ser uma carta. É sobre Ana, ela gaguejou, ofegante. Uma ameaça. Eu deveria ter protegido você, minha querida. Eduardo desdobrou a carta, seus olhos escaneando as palavras. O que leu fez seu estômago revirar. Você nunca deve ter saído. A verdade sobre seu pai e seu passado está prestes a vir à tona. Se você se aproximar dele, tudo estará perdido. O pânico tomou conta de Eduardo. E ele olhou para Ana, que agora tremia visivelmente. Quem enviou isso? Ana sussurrou, pálida como um fantasma. Não sei, Dona Júlia respondeu, sua voz trêmula. Mas alguém está observando Ana. Você precisa se manter longe de Eduardo. Nesse instante, uma sombra apareceu à porta da cozinha. Era Pedro, o diretor financeiro. Com um sorriso afastado e uma frieza incômoda no olhar, ele dizia: Ah, que bonito ver a família reunida. Você? O que está fazendo aqui? Eduardo gritou, a voz carregada de raiva. Não havia tempo para medidas gentis. A sensação de perigo era palpável. Só admirando o que construí. Como você sabe, segredos têm maneiras de se revelarem. O riso de Pedro ecoou. E Ana, em estado de choque, finalmente desabou. Por que você está fazendo isso? Suas palavras eram quase um sussurro, mas o peso da acusação era claro. Por que você não deveria estar aqui? Você não tem ideia do que você é, Ana. As palavras de Pedro cortaram o ar e deixaram uma cicatriz profunda. Suas memórias, eu só assumi a responsabilidade. Eduardo não compreendia. Do que você está falando? Ela é mais do que apenas a filha de Pedro Alencar. Pedro disparou com um tom gélido. Ela é a razão do desaparecimento dele. E se você continuar se envolvendo, será o próximo a assumir. Entendeu?
A revelação caiu como uma bomba. O choque foi instantâneo. E Eduardo não tinha palavras. Ana cobriu os ouvidos, tentando bloquear a verdade que estava prestes a devastar sua vida. Não! Não pode ser! Ela gritou, seu mundo desmoronando em um instante. Pedro sorriu, satisfeito com a reação. Você achava que poderia escapar da verdade? Não na minha watch! Enquanto a tensão atingia seu ponto máximo, Eduardo puxou Ana para mais perto, seu instinto protetor aflorando. Mas todo aquele desarranjo poderia resultar em algo muito pior. Precisamos sair daqui agora! Ele gritou, e ambos olharam para Dona Júlia, que os observava com preocupação. Mas então uma sombra se moveu rapidamente pela porta, e a luz da lua iluminou o rosto de uma figura encapuçada. Eduardo! Ana! É hora de você conhecer toda a verdade, e não é o que você pensa. O coração de Eduardo disparou, sem saber em quem confiar. O mundo real desmoronava ao seu redor, enquanto uma nova reviravolta ameaçava transformar tudo o que acreditavam ser verdade em poeira. E ele se perguntava com desesperança: quem realmente estava manipulando sua história? Enquanto a figura encapuzada avançava em direção a eles, a tensão no ar se tornava palpável. Eduardo, com o coração na garganta, tentou entender o que aquela presença significava. Ana, ao seu lado, estava paralisada de medo, os olhos fixos na sombra que se aproximava. Eduardo! Ana! É hora de você conhecer toda a verdade. E não é o que você pensa. A voz era grave, como um eco sombrio que reverberava por toda a cozinha. Quem é você? Eduardo gritou, o desespero e a raiva formando um nó em sua garganta. Ele queria proteger Ana, mas sentia-se impotente diante da situação desconcertante. A figura lentamente puxou o capuz para trás. Um olhar familiar se revelou nas sombras, e Eduardo sentiu seu sangue esfriar. Era Patrícia, a irmã de Pedro, uma mulher que ele pensava estar morta. Desaparecida há anos, quando as questões familiares os separaram de forma trágica. Surpreso, Eduardo, Patrícia disse com um sorriso cruel: você não sabe a metade da história? Como você... Ana começou, mas foi interrompida. Pelo olhar intenso de Patrícia. Era como se toda a luz da sala tivesse sido apagada. Ah, minha querida, digamos que eu sou a guardiã dos segredos da sua família. E o que você precisa saber é que você não é quem você pensa que é. A declaração caiu como uma bomba no coração de Ana, que parecia desmoronar. Eduardo olhava para Patrícia, tentando reunir seus pensamentos. O que você quer dizer com isso? Patrícia deu um passo à frente. O olhar astuto. Ana não é apenas a filha de Pedro Alencar. Ela é a filha de uma traição. E você, Eduardo, está no centro dessa história. Sua família, todos nós estávamos envolvidos. Não, isso não! Pode ser verdade! Ana balbuciou, atônita. Meu passado, tudo o que eu sei, não pode ser uma mentira. Você nunca soube quem realmente era, Patrícia continuou. A sua mãe a levou para longe quando descobriu que Pedro não queria mais protegê-las. Ela fez isso para salvá-la de um destino muito pior. Destiny? O que você está dizendo? Eduardo sentia que a realidade estava escorregando por entre seus dedos. A cada palavra de Patrícia, mais perguntas surgiam em sua mente. Você precisa entender.
Pedro não é o homem bom que você imagina. Eu sei o que ele fez. Tudo por poder. E você, Ana, é a única que pode pará-lo. Tudo parecia confuso. Uma teia intrincada de mentiras, traições e verdades ocultas. O choque atingiu Ana como um soco no estômago. Mas eu só queria uma vida normal. Como posso ser parte disso? A lama emocional começou a se acumular entre eles e o clima esquentou rapidamente. Eduardo sentiu que a situação estava fora de controle. Patrícia, o que você quer de nós? Sua voz era um misto de bravura e medo, como se estivesse desafiando a própria sombra que pairava sobre eles. Eu quero que você descubra a verdade. O que a sua família fez com a minha e o que Pedro está tramando. O que você e Ana podem fazer para desmantelar este mundo de mentiras. Se você a amar, precisa entender. Ela pode ser a chave para tudo isso. Então, enquanto Patrícia falava, o ambiente começou a tremer levemente. Um tiro ecoou do lado de fora da casa, interrompendo a conversa, fazendo todos saltarem em estado de alerta. O som estalou como um trovão, e a adrenalina passou por Eduardo como uma corrente elétrica. O que foi isso? Ana ofegava, olhando para a porta, que parecia uma barreira entre eles e o perigo crescente. Eles estão vindo! Patrícia repetiu. O pânico agora, visível em sua voz. Precisamos sair! Agora! Eduardo, com o instinto de proteção fervendo em suas veias, agarrou Ana pela mão. Vamos! Eles precisavam escapar, mas o que estavam prestes a descobrir poderia mudar. Tudo! A história estava se desenrolando de uma forma que nem ele, nem Ana poderiam prever. O futuro deles, assim como os segredos da família Alencar, estava ameaçado. E enquanto corriam para a saída, uma nova mensagem iluminou a tela do celular de Eduardo. Você terá que escolher entre ela e a verdade. Com essa escolha pesada pairando sobre eles, Eduardo sentiu que não havia volta. O mistério se aprofundava. E a única certeza que restava era o perigo que os aguardava lá fora. As sombras pareciam mais densas do que nunca, enquanto o eco do seu destino se aproximava rapidamente. Enquanto a figura encapuzada avançava em direção a eles, Eduardo sentiu um frio percorrer sua espinha. O coração batia descompassado e a adrenalina pulsava como um trovão em seu peito. Quem é você? Ele gritou, ansioso, preparando-se para o pior. Patrícia, agora revelada, parecia uma sombra de tempos passados. Surpresa, Eduardo! Ela indagou rindo de forma sinistra. O som dela ecoava como um aviso. E a tensão era quase palpável. Ana, ainda paralisada, olhava entre os dois, a confusão estampada no rosto. O que você está fazendo aqui? A voz dela tremeu com o medo. Eu estou aqui para finalmente revelar a verdade. Patrícia respondeu, a expressão dela mudando de sarcasmo para algo mais profundo. Você, Ana, não faz ideia do que está prestes a descobrir. E Eduardo, você está mais envolvido do que imagina. Eduardo trocou olhares com Ana, sentindo o ar ficar pesado. Sobre o que você está falando? Sobre as mentiras que cercam sua família há anos. Patrícia continuou, agora com um tom mais sombrio. Você sempre achou que seu pai era inocente, mas ele não é. Ele fez escolhas terríveis e você será a próxima vítima se não agir rápido.
Um tiro ecoou do lado de fora, um estrondo que cortou o ar. O som fez seu coração disparar e os olhos de Ana se arregalarem. O que foi isso? Gritou, olhando para a porta. Eles estão a caminho, Patrícia sussurrou, a urgência estampada em seu rosto. Precisamos sair. Eduardo agarrou a mão de Ana, puxando-a para perto. Mas antes que pudessem se mover, alguém entrou correndo pela porta da cozinha. Era Pedro, o diretor financeiro, com um olhar frenético. Todos vocês, para longe dela! Ele apontou para Ana, como se estivesse prestes a atacar. O pânico tomou conta e Eduardo sentiu a adrenalina. O que está acontecendo? Ela é uma ameaça, uma péssima influência, Pedro gritou, sua voz carregada de raiva. Mas na frente dele, Patrícia riu. A expressão dela cheia de desprezo. E está claro que você não sabe o que está fazendo, irmão. O clima esquentou. Eduardo olhou para Patrícia, tentando entender. O que você sabe sobre isso, Patrícia? Mais do que você imagina, ela respondeu. Ana não é apenas uma empregada. E o seu pai, ele te manteve no escuro sobre muitas coisas. O passado dela está ligado ao seu, muito mais do que você deseja. E não se esqueça, aquela mensagem que você recebeu, fui eu quem enviou. A revelação caiu como uma bomba. Como você ousa? Pedro começou, mas Patrícia não o deixou completar. Quantas vidas você destruiu, irmão? E por quê? Ana, agora perdendo a compostura, fez um movimento para se afastar. Eu não posso fazer parte disso. Ela estava assustada, a dor em seu olhar. Você não pode fugir do que é, Ana. Patrícia disse com um olhar penetrante. Seu verdadeiro nome é Sofia Alencar, filha de... Uma traição que você nunca soube. O chão parecia desabar sobre os pés de Ana. O que você está dizendo? Os olhos dela estavam marejados. Sua mãe te escondeu por sua própria segurança. Pedro não queria que você soubesse, porque isso colocaria a família dele em risco. Mas a verdade não pode ficar entorpecida para sempre. Patrícia explicou, a voz firme. Aqui estamos nós, revelando tudo, Pedro disse, visivelmente irritado. Mas você não vai querer ouvir isso. Eduardo olhou para Ana com tristeza. Sofia, você realmente está me dizendo que isso é verdade? A fragilidade na voz dele cortava o ar. Um tremor parecia percorrer todo o ambiente. Sofia desmoronou, sentando-se no chão, a realidade pesando como uma âncora em seu coração. As peças desse quebra-cabeça estavam se juntando de uma maneira devastadora. Antes que alguém pudesse processar a gravidade da situação, o barulho de uma porta se abrindo apressadamente ecoou atrás deles. Um grupo de homens armados entrou, seus olhares ferozes e decisivos prontos para a ação. Vamos levar a Sofia, um deles ordenou. Eduardo sentiu seu mundo desmoronar. Não! Você não vai levar ninguém! Ele gritou, colocando-se na frente de Ana Sofia. Mas a voz de Patrícia soou entre o caos. Talvez isso seja a única saída. Talvez a verdade realmente deva ser paga. As palavras dela ecoaram na mente de Eduardo, enquanto a realidade se tornava cada vez mais sombria. Enquanto os homens se aproximavam, uma dúvida atravessou a mente de Eduardo. O que realmente sabia sobre Ana? E que verdades precisavam ser reveladas antes que fosse tarde demais? Ele se perguntava se a luta estava realmente começando. E agora, a única certeza que tinha era que nada seria como antes.
Enquanto os homens armados avançavam em direção a Ana e Eduardo, uma sensação de desespero impregnava a atmosfera da cozinha. O olhar do grupo se fixava no que parecia ser uma batalha iminente. O ar era denso e cada batida apressada do coração de Eduardo ecoava como um tambor de alerta. Ele segurava a mão de Ana com força, tentando infundi-la de coragem, enquanto a situação se tornava ainda mais caótica. Um dos homens, de expressão sombria, levantou a arma, mas antes que alguém pudesse reagir, um estrondo vindo do chão. A porta da cozinha voou para o lado, como se uma força desconhecida tivesse se manifestado. Ela usava um casaco longo e tinha longos cabelos escuros que pareciam dançar com a brisa que a seguia. A iluminação fraca iluminou seu rosto, revelando um olhar determinado. Era Clara, a ex-esposa de Eduardo, alguém que ele pensava nunca mais ver. Para complicar ainda mais, seus olhos transbordavam de um sentimento que Eduardo não conseguia definir. "Fiquem longe dela!" Clara gritou, movendo-se rapidamente em defesa de Ana. Sua presença trouxe um calafrio, não apenas por sua chegada inesperada, mas pela intensidade da emoção que envolvia os dois. Ana olhou para Eduardo, confusa e assustada. "O que ela está fazendo aqui, Eduardo?" Eduardo estava paralisado. "Eu não sei. Clara, o que está acontecendo?" Mas Clara já havia avançado, confrontando os homens armados. "Vocês sabem quem eu sou? Sou amiga de Pedro. Continuem aqui e vão se arrepender." Pedro, visivelmente chocado, começou a gritar. "Clara, você não deveria estar aqui. Não agora." Mas seus protestos eram inúteis. Clara tinha um objetivo claro e um semblante de determinação metálica. "Eu sei sobre você, Pedro, e você prevê seu fim, não é?" A audácia dela fez todo o ambiente de tensão se transformar em uma tempestade de incertezas. Eduardo, por sua vez, se perguntava como aquela mulher, cuja vida ele havia deixado para trás, havia se tornado parte dessa equação confusa e perigosa. "Eduardo, você precisa correr! Agora!" Clara insistia, entre gritos e ameaças. O caos formava um turbilhão que envolvia todos na sala. Ana se apoiou no balcão, claramente afetada. "O que você sabe, Clara? Você tem que nos contar." Clara hesitou, mas a urgência tomou conta. "A verdade sobre a sua identidade. Eu tenho provas que podem mudar tudo. E mais, Pedro não é quem você pensa que é, Ana." Os olhos de Ana se estreitaram, a incredulidade cristalizada em seu olhar. "O que você está dizendo?" Eduardo perguntou, se afastando de Ana para olhar nos olhos de Clara, buscando respostas. "Pedro estava por trás do seu desaparecimento. E não é só isso." Clara continuou, sua voz agora carregada de emoção. "Ele fez algo terrível." Mas antes que Clara pudesse terminar, um novo estrondo irrompeu da janela. Uma granada rolou pelo piso, explosões ecoaram e o som do vidro se quebrando cortou o ar. O aroma de pólvora e fumaça rapidamente tomou conta do espaço. Todos começaram a gritar e a confusão reinou. Eduardo, agora aturdido, olhou para Ana, cuja expressão estava num misto de horror e compreensão. Enquanto a fumaça subia, tudo ficou em câmera lenta. Clara, encurralada, atirou uma última revelação devastadora. "Ana, você é tão mais do que imagina. O que eu descobrir sobre sua verdadeira família
pode estar relacionado a uma traição ainda mais profunda. Pedro não quer que você saiba. Nesse instante, Eduardo rebateu: diga logo, Clara! Mas o tempo parecia escorregar entre seus dedos. E com isso, tudo explodiu em uma onda de barulho e caos, levando Ana a desmaiar em seus braços. A última imagem que Eduardo teve foi a de Clara, se virando em um momento de decisão, clicando em um dispositivo. Confie em mim, eu vou salvar vocês! Então a sala foi envolta em uma luz ofuscante. O mundo à sua volta se desfez em fragmentos. E Eduardo sentiu que a linha entre a verdade e a mentira estava se desvanecendo. Assim como a consciência de Ana se apagava lentamente. O destino deles estava prestes a mudar radicalmente. Mas a confusão que cercava o momento era apenas um prenúncio do que estava por vir. Enquanto tudo se apagava, deixou uma única pergunta na mente de Eduardo: quem realmente estava do seu lado? Enquanto a luz ofuscante da explosão iluminava a cozinha, Eduardo sentiu um nó se formar na garganta. Ele se virou para Clara, o desespero nos olhos. O que você fez? A pergunta saiu entre dentes, mas não havia tempo para mais explicações. O barulho e a fumaça começaram a se dissipar, revelando um caos irreconhecível. A cozinha estava em desordem e os homens armados estavam confusos, buscando se recompor. No entanto, pior ainda estava por vir. Um murmúrio estrondoso ganhou força no ambiente. Era como se um trem estivesse se aproximando. Onde teria sido a explosão que Clara causou? De repente, a parede à esquerda da cozinha se despedaçou. Um buraco se formou e uma figura imponente surgiu, envolta em fumaça. Era um homem alto, de terno impecável. Seu olhar era frio e calculista. Eduardo não reconectava, mas o homem parecia familiar. Eduardo, ele começou, a voz ressoando como uma sentença. Fernando? Eduardo não conseguia acreditar. Fernando era seu parceiro de negócios, que havia desaparecido anos atrás em meio a um imbróglio financeiro. Se ele estava aqui, isso significava que havia uma trama maior em jogo. Como você... O que está fazendo aqui? Eu sempre estive aqui, Eduardo. Fernando respondeu, com um sorriso sombrio. Você só não prestou atenção. Cale a boca! Pedro gritou, agindo como se tivesse perdido a razão. O clima esquentava e a tensão era palpável. Enquanto todos se confrontavam, Ana despertou lentamente, os olhos confusos diante do caos. Eduardo, o que está acontecendo? Ela perguntou com a voz fraca, enquanto a luta contra a desorientação era visível em seu rosto. Fernando ignorou claramente a presença dela. Você não entende, não é? Tudo isso foi um plano, um golpe que tive que executar. O que você não sabe é que Ana Sofia nunca foi apenas uma peão nesse tabuleiro. Ela é a peça central. Sem ela, seu mundo desaba. E você, Eduardo, é só uma marionete nas mãos de quem realmente controla isso. Os olhos de Ana Sofia se alargaram em choque. O que você está dizendo? Sua voz tremia, quase como se ela estivesse prestes a desmaiar novamente. Quem você realmente é? Nunca. Foi sobre você saber. Mas agora, todos estão prestes a descobrir as consequências. Não importa o quanto você tente esconder. Fernando emitiu, a provocação clara em sua voz. A revelação caiu como nossa bomba. Herança, segredos, crimes. Tudo isso estava interligado de uma forma que Eduardo não poderia ter imaginado. O ambiente parecia um imenso quebra-cabeça,
em que as peças se juntavam de maneira devastadora. Uau, espera! Fernando, você sempre soube? Sabia sobre a relação dela com Pedro? Eduardo estava em choque. Seu próprio lado na história agora em ruínas. E quem você pensa que sou? Eu sempre monitorei cada movimento. Mesmo quando você achava que estava no controle, eu estava puxando as cordas. Fernando respondeu, seu olhar desafiante dando cabo à esperança que restava. Nesse instante, novos tiros cortaram o ar e a confusão aumentou. Clara, percebendo o que estava prestes a acontecer, puxou Ana para longe de Fernando. Sua determinação impressionante. Eduardo, precisamos sair! Ela gritou, mas as palavras se perderam em meio ao alvoroço. Enquanto Fernando ria, a situação se tornava mais ameaçadora. Foi então que Ana olhou nos olhos de Eduardo. Uma faísca de determinação tomando forma em seu interior. Eu não sou uma peça de tabuleiro, Fernando. Se o que você diz for verdade, então eu lutarei por tudo isso. Se bem quem está enfrentando Ana, Fernando explodiu, à medida que o caos continuava. Eduardo se perguntava se a verdadeira batalha estava apenas começando, ou se acabaria com tudo. O que mais poderia estar escondido nas sombras? Enquanto a tensão atingia seu ápice, eles se encontraram em uma encruzilhada: fugir ou lutar. E a única coisa que Eduardo sabia com certeza era que a verdade poderia ser a resposta ou a condenação. Enquanto os homens armados avançavam em direção a Ana e Eduardo, a tensão na cozinha era quase palpável. Eduardo segurou a mão de Ana com força, seu coração batendo descompassado. Mas antes que pudessem reagir, outra figura irrompeu pela porta e o ambiente se encheu de confusão. Era Lucas, o irmão de Ana. Eduardo nunca soube que ela tinha um irmão. Ele entrou como um furacão, a expressão carregada de urgência. Vocês têm que sair! Agora! Sua voz soava como um grito descontrolado, e seus olhos estavam arregalados de pavor. Ana olhou para Eduardo, o coração batendo acelerado. Lucas, o que você está fazendo aqui? A voz dela premia, misturando medo e alívio. Ela não via o irmão há anos. Era uma presença familiar em meio ao caos. Não há tempo para explicações. Pedro está a par de tudo. E ele não vai parar até que você desapareça para sempre. Ele quer que você pague por algo que aconteceu no passado. Venham, por favor. Lucas gesticulava freneticamente, puxando Ana pelo braço. O que está acontecendo? O que Pedro quer? Eduardo perguntou, sua mente girando em um turbilhão de perguntas sem resposta. Mas Lucas apenas respondeu com uma expressão de desespero. Ele quer o que ele considera a vingança perfeita. Ana, você precisa saber. O nosso pai, ele não morreu como você sempre pensou. Ele estava vivo o tempo todo. E Pedro foi responsável pelo seu desaparecimento. O tempo parou. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? Como assim? Ana ficou em choque. Lucas, você está dizendo que nosso pai está vivo? A incredulidade mobilizou a situação. Sim, ele está aqui, escondido, e Pedro quer que você pague pelo que ele fez. Você precisa ir agora. Lucas insistiu, seus olhos cheios de pânico. Foi nesse momento, enquanto o ambiente ainda estava repleto de confusão, que um tiro ecoou do lado de fora, interrompendo tudo. A janela estilhaçou-se em 1000 pedaços, criando um efeito dominó de caos. Eduardo sentiu a adrenalina disparar em sua corrente sanguínea.
Então, para a surpresa de todos, outra figura emergiu das sombras, alguém que ninguém esperava ver. Helena, a mãe de Ana. Todos acreditavam ter desaparecido anos atrás, junto com seu pai. Não! Vocês não podem levá-la! Ela gritou, sua voz repleta de desespero, enquanto se posicionava entre Ana e os homens armados. Você não deveria estar aqui! Gritou Pedro, furioso como seu mundo estivesse desmoronando. Mas Helena não se moveu. Eu não vou deixar que você machuque minha filha novamente, Pedro. A determinação dela era palpável. E cada palavra carregava o peso de anos de dor e sacrifício. Os olhos de Ana brilharam com lágrimas. Mãe, é você? A emoção quase a fez desabar. Sim, querida, estou aqui. Eu fiz o que fiz para protegê-la. Era por ela que eu lutava, Helena respondeu, enquanto se virava para Eduardo. Mas agora, não podemos mais nos esconder. A verdade precisa vir à tona. Mas a confusão só aumentou. A cada revelação, a trama se tornava mais intrincada. Você mentiu para nós? Lucas indagou, a voz quebrando com a mistura de dor e raiva. Não, eu fiz isso por amor e segurança. Se você soubesse a verdade, perderia a vida. Todos nós correríamos perigo, disse Helena. A tensão aumentou e a sala cheia de fumaça passou a ser um campo de batalha emocional. E antes que possam reagir, o celular de Ana apitou, iluminando a tela com uma nova mensagem. Você terá que escolher entre sua família e a verdade. A hora da decisão chegou. O coração de Eduardo disparou em terror. Escolher o quê? O que vocês estão escondendo ainda? Bem do centro da cena, a figura de Fernando surgia novamente, com um olhar malicioso. Vocês acham que já ouviram tudo? Eu tenho o poder de desencadear o que realmente está em jogo aqui. Helena, sua hora também está chegando. A sala inteira ficou em silêncio, enquanto o estopim do drama se aproximava. Decisões difíceis pairavam no ar. E a única certeza era que tudo estava prestes a mudar. Os relacionamentos construídos estavam à beira do abismo. E, enquanto as verdades se entrelaçavam, Ana e Eduardo se perguntavam até onde iriam para proteger quem amavam. O que mais poderiam perder? E, em meio à tempestade de revelações, a única certeza era que a verdadeira batalha estava apenas começando. Enquanto os homens armados avançavam em direção a Ana e Eduardo, a tensão na cozinha era quase palpável. Eduardo segurou a mão de Ana com força, seu coração batendo descompassado. Mas antes que pudessem reagir, outra figura irrompeu pela porta e o ambiente se encheu de confusão. Era Lucas, o irmão de Ana. Eduardo nunca soube que ela tinha um irmão. Ele entrou como um furacão, a expressão carregada de urgência. Vocês têm que sair agora! Sua voz soava como um grito descontrolado e seus olhos estavam arregalados de pavor. Ana olhou para Eduardo, o coração batendo acelerado. Lucas, o que você está fazendo aqui? A voz dela tremia, misturando medo e alívio. Ela não via o irmão há anos. Era uma presença familiar em meio ao caos. Não há tempo para explicações. Pedro está a par de tudo. E ele não vai parar até que você desapareça para sempre. Quer que você pague por algo que aconteceu no passado. Venham, por favor!
Lucas gesticulava freneticamente, puxando Ana pelo braço. O que está acontecendo? O que Pedro quer? Eduardo perguntou, sua mente girando em um turbilhão de perguntas sem resposta. Mas Lucas apenas respondeu com uma expressão de desespero. Ele quer o que ele considera a vingança perfeita. Ana, você precisa saber. O nosso pai! Ele não morreu como você sempre pensou. Ele estava vivo o tempo todo. E Pedro foi responsável pelo seu desaparecimento. O tempo parou. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? Como assim? Ana ficou em choque. Lucas, você está dizendo que nosso pai está vivo? A incredulidade imobilizou a situação. Sim, ele está aqui escondido e Pedro quer que você pague pelo que ele fez. Você precisa ir agora. Lucas insistiu, seus olhos cheios de pânico. Foi nesse momento, enquanto o ambiente ainda estava repleto de confusão, que um tiro ecoou do lado de fora, interrompendo tudo. A janela estilhaçou-se em 1000 pedaços, criando um efeito dominó de caos. Eduardo sentiu a adrenalina disparar em sua corrente sanguínea, e então, para a surpresa de todos, outra figura emergiu das sombras. Alguém que ninguém esperava ver. Helena, a mãe de Ana, que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás junto com seu pai. Não! Vocês não podem levá-la! Ela gritou, sua voz repleta de desespero, enquanto se posicionava entre Ana e os homens armados. Você não deveria estar aqui! Gritou Pedro, furioso, como se seu mundo estivesse desmoronando. Mas Helena não se moveu. Eu não vou deixar que você machuque minha filha novamente, Pedro. A determinação dela era palpável, e cada palavra carregava o peso de anos de dor e sacrifício. Os olhos de Ana brilharam com lágrimas. Mãe, é você? A emoção quase a fez desabar. Sim, querida, estou aqui. Eu fiz o que fiz para protegê-la. Era por ela que eu lutava. Helena respondeu enquanto se virava para. Eduardo, mas agora! Não podemos mais nos esconder. A verdade precisa vir à tona. Mas a confusão só aumentou. A cada revelação, a trama se tornava mais intrincada. Você mentiu para nós? Lucas indagou, a voz quebrando com a mistura de dor e raiva. Não! Eu fiz isso por amor, por segurança. Se você soubesse a verdade, perderia a vida. Todos nós correríamos perigo, disse Helena. A tensão aumentou e a sala cheia de fumaça passou a ser um campo de batalha emocional. E, antes que possam reagir, o celular de Ana apitou, iluminando a tela com uma nova mensagem. Você terá que escolher entre sua família e a verdade. A hora da decisão chegou. O coração de Eduardo disparou em terror. Escolher o quê? O que vocês estão escondendo ainda? Abrindo o centro da cena, a figura de Fernando surgia novamente, com um olhar malicioso. Vocês acham que já ouviram tudo? Eu tenho o poder de desencadear o que realmente está em jogo aqui. Helena, sua hora também está chegando. Os murmúrios na sala aumentaram. Antes que alguém pudesse intervir, Fernando girou a cabeça e, de repente, um barulho ensurdecedor ecoou. A porta dos fundos da cozinha se abriu com um estrondo e um grupo de homens encapuzados entrou, armados até os dentes, prontos para tudo. Vocês não foram convidados para a festa, um dos homens disse com um sorriso cortante. Mas o que ninguém esperava era que, no meio da confusão, Ana se voltou para Fernando. Um olhar intenso a atravessou e ela, com a voz firme, gritou: Chega! Eu sei a verdade!
Todos a encararam, chocados. Ana caminhou até Fernando, sua expressão transformando-se em determinação. Você não pode mais controlar a minha vida. Você nunca foi o mentor que pensa ser. Fernando a observou, surpreso. O que você está dizendo? Ana deu um passo à frente, sua voz ressoando na sala, agora em silêncio. Você se acha o jogo master, mas eu sou a peça que você subestimou. Ela então se virou para sua mãe e Lucas. E vocês, que sempre protegeram esse segredo, por que temos que continuar nessa mentira? Meu pai, ele não era o monstro que você pintou. Era! E enquanto a tensão nos rostos de todos aumentava, Ana completou. Ele está aqui. Ele nunca foi embora. E sabe o que mais? Pedro não é meu inimigo. Ele é meu pai. O choque se espalhou pela sala como fogo em palha seca. O olhar de Pedro mudou, deleitando-se na revelação. E o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos estavam paralisados. Processando a verdade devastadora, Eduardo mal conseguia acreditar. O quê? Como você sabe disso? A incredulidade estava estampada em seu rosto. Ana passou a mão pelo cabelo, sentindo-se finalmente em controle. Eu sempre soube, no fundo. E agora é hora de trazer tudo à tona. Mas antes, precisamos de um plano. A tensão explodiu em um caos novamente, enquanto os homens armados se preparavam para agir. Vamos dar um jeito em tudo isso! Gritou um deles, mirando sua arma para Ana. Fernando olhou para ela, um misto de orgulho e desconfiança. Você realmente quer fazer isso? Com todas as minhas forças, respondeu Ana decidida. E nada vai me parar agora. O fôlego de todos estava preso na garganta. E ao passo que os eventos se desenrolavam como uma autodramática cena de filme, Ana se posicionava como a verdadeira protagonista de sua história. O que aconteceria a seguir? O que mais estava escondido sob a superfície? Enquanto a tensão crescia, uma única pergunta pairava no ar. Até onde Ana iria para sanar as feridas de sua família? Enquanto o caos se desenrolava na cozinha, Ana tomou uma decisão ousada. Chega de fugir! Eu não sou um peão neste jogo! Sua voz ecoou no ar, cortando a tensão como uma faca. Todos pararam, surpresos. A respiração de Eduardo ficou presa na garganta enquanto ele a observava, maravilhado pela coragem dela. Vocês não conhecem a verdadeira história! Ana encarou os homens armados, seu olhar determinado. Se existe um passado obscuro, eu vou enfrentá-lo. Não vou mais esconder, não vou mais calar. Lucas e Helena pareciam apoiá-la, o olhar cheio de esperança, mas também temor. Fernando estava em choque, incapaz de disfarçar a surpresa diante da resiliência dela. Você realmente acha que pode enfrentar Pedro e todos nós? Ele perguntou, a incredulidade na voz. Sim, Ana respondeu firme. E você deveria saber que subestimar alguém pode ser a sua maior fraqueza. A presença dela irradiava algo poderoso. O silêncio que se seguiu foi cortante. Pedro, visivelmente irritado, avançou. Nunca deveria ter deixado você falar. Você fez isso para se defender, mas agora está colocando todos em risco. Ele se virou para os homens armados. Eliminem todos. Eduardo não pensou duas vezes. Ele agarrou a mão de Ana e puxou-a para trás. Não! Nós vamos sair daqui! Ele olhou para Lucas e Helena, a energia do momento subindo. Se um de nós cair, todos caem! Precisamos unir forças!
Enquanto o ambiente fervia com a tensão, uma nova energia começava a se formar entre eles. Vamos juntos! Lucas gritou, e Helena concordou, seu rosto marcando a superação de um passado que sempre a trouxe dor. Os homens se preparavam para avançar. Agora não é hora para bravatas. Vamos! O que vocês estão esperando? Pedro rosnou, sua frustração virando raiva. E num esplêndido momento de coragem, Ana gritou: todo esse tempo você usou o medo para nos controlar. Isso acaba agora! Sem pensar, ela avançou na direção de Pedro.